Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um desses pequenos, Pai, e pedimos a tua bênção sobre eles. Ó Pai, abençoa, Senhor, o Roger, a Sandra, usa, Senhor, capacita-os com a ação do teu Espírito Santo, para que eles possam ensinar a tua palavra, possa cair nesses corações e frutificar segundo a tua vontade. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá com a tia Sandra, Deus abençoe. Amém. Eu chamo o Samuel. Samuel será o responsável para trazer a pregação. Depois nós temos aqui pedidos de oração. A Ruth pede oração. Nós iremos orar pelos pedidos também do YouTube. Amém? Vamos orar pela vida do Samuel. Feche os teus olhos para que Deus possa usá-lo nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque até aqui nós te louvamos, até aqui, Senhor, nós agradecemos o teu nome, nós ofertamos, dizimamos, mas agora nós queremos ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, é a parte mais importante, é a parte que nós queremos ouvir a tua voz, para dar direção nas nossas vidas. Senhor, usa o teu servo, capacita-o pelo teu Espírito, Senhor, para falar aos nossos corações. Aquilo que nós precisamos ouvir, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Samuel. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bom estar com os irmãos novamente, ministrando a palavra do Senhor e compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Que essa noite seja uma noite de iluminação de Deus, que Ele possa revelar para nós o que está aqui na sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Tem alguns ouros escondidos, a gente precisa ali minerar, né? Cavucar, que nessa noite a gente possa encontrar algumas pérolas, algumas pedras preciosas em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 6. Graças a Deus pela Igreja do Senhor que tem feito missões, né? O pastor foi fazer missões aí no norte de Minas e nos convidou para estar aqui ministrando a palavra dele, né? A palavra de Deus. E eu fiquei bem feliz, né? Porque a igreja está envolvida com missões. A missões é o pulmão da igreja, né? Se a igreja, eu ouvi uma frase, né? Não é apenas uma frase de efeito, mas é uma verdade. A igreja que não é evangelística, em breve ela deixará de ser evangélica, né? A igreja que não faz missões, ela está fora do propósito de Deus, né? Então, a igreja que faz missões é uma igreja que está dentro do propósito de Deus, porque o coração de Deus pulsa por missões, e o que Ele quer é que todos tenham o conhecimento dEle, conhecimento da verdade, conhecimento de Deus. E quando a igreja está fazendo missões, eu fico muito feliz, né? Eu vim de uma igreja missionária e ver missões acontecendo, seja ela local, urbana, né? No momento em que alguns irmãos estão distribuindo aí o café da manhã, ou sopa, ou dando algum cobertor, blusa de frio nesse tempo de frio para o pessoal da rua, também é missões, né? E quando eu vejo essa igreja se movimentando, eu vejo que é uma igreja viva, é uma igreja que está viva e dentro do propósito de Deus. Nós vamos ler aqui alguns versículos no capítulo 6, ou melhor, no último versículo do capítulo 5, no 42, capítulo 5 de Atos, versículo 42, e aí nós vamos seguir o capítulo 6 até o verso 7, amém? Todos encontraram, hein? Então, a palavra do Senhor diz aqui, no capítulo 5 de Atos, a partir do verso 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia. Pai, nós já oramos, nós estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, espírito e alma, para que nós possamos entender qual é a revelação do Senhor que está contida nesta palavra, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja, como eu estava introduzindo, é uma igreja viva, ela é um organismo vivo, né? Ela por si só, ela se multiplica, porque ela independe do meu ou do seu trabalho, ela depende do cabeça, que é Jesus Cristo, né? A igreja está sempre em constante movimento. Nós vemos aí, com o passar do tempo, né, com a pandemia, a igreja se adaptou, se adequou às novas condições, aí depois passou a fase mais restrita desse processo, e a igreja está se adaptando novamente a um outro contexto. Eu vejo que essa igreja, ela é uma igreja constante, é uma igreja que não para, não é? Ela tem sim seus altos e baixos, né? Há tempos que pessoas vão, há tempos que pessoas vêm. Existem igrejas que fazem 2 cultos pela manhã, 2 cultos à noite. Tem igreja que está cancelando cultos, né, por falta de frequência. Então, há todos os tipos de contextos em que a igreja está inserida. Mas uma coisa que a igreja, quando eu falo igreja, essas igrejas, nós, Igreja do Nazareno, ou a Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, igrejas nesse sentido, denominações, o que eu vejo em comum é que elas não param. Elas estão sempre em atividade. Eu tive a oportunidade de passar por algumas igrejas, seja como membro, ou seja como alguém que foi visitar, ou que foi ministrar a palavra. E o que eu vejo em comum em cada uma delas, com o passar do tempo, é que elas não param. Elas continuam de portas abertas. Pode passar pastor, pode passar liderança, pode passar liderança local, regional, mas ela continua lá, firme e forte, com as portas abertas, pregando o evangelho. É uma igreja viva, porque ela não depende de fulano ou ciclano, ela depende do cabeça, que é Jesus Cristo. Enquanto esse Jesus Cristo, aquele que vive e vive eternamente, estiver vivo, essa igreja prevalecerá. Porque esta igreja, ela está debaixo de uma palavra do mesmo Cristo que profetizou lá em Mateus 16. Ele diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma palavra de permanência da igreja do Senhor na face da terra. A palavra que saiu da boca do próprio Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Há um poder, há uma palavra sobre nós, igreja do Senhor, há uma liberação de poder e há uma chave dada pelo próprio Cristo do reino dos céus. Olha só que poder que está na mão da igreja, pastor. Você se vê como igreja? Você se vê como parte desse corpo vivo, desse organismo vivo que vai se multiplicando? Ou você se vê como um membro de uma denominação, ou membro de uma igreja que você tem alguns compromissos e vem de domingo, ou de quinta, ou de quarta? Ou você se vê como igreja mesmo? Porque a igreja foi feita para ser assim, unida, todo mundo junto, em unidade. É para a igreja que foi dada a autoridade de ligar na terra e ligar no céu. Então é preciso que eu e você
façamos parte dessa igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então, que nós possamos assumir a posição de igreja. Hoje eu quero te convidar a ser igreja, e não ser apenas um membro, ou uma família, não ser o Samuel ou o Theo, como o pastor falou assim, não, mas é ser a igreja. Não ser um ministério, não ser um departamento, mas ser a igreja. E saber que cada departamento e que cada membro, né, o corpo ele é formado por membros, saber que cada membro tem a sua importância neste corpo que é a igreja. A igreja tem algumas figuras que a Bíblia representa como igreja. Ela como corpo, né, que eu já falei aqui, você sendo membro desse corpo, como comunidade, como um agrupamento de pessoas. O primeiro termo usado na Bíblia para se referir à igreja é lá em Deuteronômios, quando o Senhor dá uma palavra para Moisés, ele pede para reunir o povo. Essa palavra reunir, no original, tem o mesmo radical de eclésia, igreja, que é reunião, assembleia do povo de Deus. Ou seja, igreja do Senhor Jesus foi feita para viver em união, em unidade, em comunidade. O texto que nós lemos aqui nos apresenta um contexto de uma igreja que é pós-ressurreição de Cristo. É uma igreja que recebeu uma palavra de Deus, é uma igreja que recebeu o Espírito Santo de Deus. Né? O pastor estava falando aqui sobre o estudo do Espírito Santo, o poder que tem isso, né, em nós como igreja. E antes ele abriu o culto dizendo que nós somos filhos, né, adotados por Deus e nós recebemos uma herança. Aí eu fiquei pensando, nós passamos tanta dificuldade, nós precisamos de tantas coisas e na verdade nós temos tudo. Eu acho que, é só abrindo um parênteses aqui daquilo que o pastor falou, a gente deveria repensar a nossa posição no reino de Deus, né? Ao invés de ficar pensando, está faltando isso, está faltando aquilo, será que eu vou dar conta? Não, mas olhar para a Bíblia e ver que você já tem tudo, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, você tem a herança juntamente com Cristo de todas as coisas, você é filho de Deus, aleluia. E como igreja, nós precisamos também assumir essa posição. E nós vimos aqui nesse contexto que eu li aqui desses versículos, é uma igreja em formação. É uma igreja que recebeu a palavra de ide, fazer discípulos em todo lugar. É a igreja que recebeu o Espírito Santo, desceu sobre toda a igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui nós vemos os discípulos trabalhando, e aqui nós vemos os 12 principalmente trabalhando, e uma multidão de discípulos com eles. Ou seja, essa igreja que começou lá no começo, na reunião dos 12, recebendo o batismo do Espírito Santo, a pregação de Pedro, convertendo mais de quantas mil pessoas? 3.000? 3.000 pessoas. Uma pregação convertendo 3.000 pessoas. A igreja começou ali e agora essa igreja está em crescimento. Versículo 42 do capítulo 5 diz: todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A primeira lição que eu aprendo aqui é o que a igreja deve pregar. O que a igreja deve ensinar, ou com o que a igreja deve se ocupar, senão em ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Tudo que a igreja, a principal função da igreja é esta: apresentar Jesus Cristo a este mundo, ao mundo caído, ao mundo em rebeldia, ao mundo no pecado. A principal coisa, a primeira lição que eu vejo aqui é o que nós devemos pregar, no que nós devemos nos ocupar. Senão apresentar a Cristo a este mundo, apresentar a Cristo lá no meu trabalho, apresentar a Cristo lá na minha escola, apresentar a Cristo lá na minha rua, nos meus vizinhos, apresentar a Cristo. Paulo estava escrevendo uma carta à igreja, ele disse assim: vós sois cartas vivas. Apresentar a Cristo no trabalho, na igreja, na vizinhança, não é você simplesmente ir lá e pregar, ou só isso. Também é isso, você ir lá pregar, você ir lá anunciar, orar por um enfermo, mas principalmente se apresentar como igreja.
se apresentar como carta viva, se apresentar como aquele que foi salvo, como testemunho vivo da graça e da bondade de Deus. A misericórdia de Deus me alcançou, eu preciso contar isso para as pessoas. Eu era dessa forma, agora eu sou dessa forma. As pessoas precisam ver a obra de Cristo na minha e na sua vida. Aleluia. Por quanto tempo nós devemos pregar e nos ocupar? Né? Com qual periodicidade? Periodicidade. Aqui diz todos os dias, eles não cessavam. Então não é apenas um culto, não é apenas uma campanha de sextas-feiras, de quartas-feiras, não, é todos os dias. Aqui a gente se reúne para ouvir a palavra, para nos abastecer, para cumprimentar o irmão, para viver aquela koinonia, né? Para viver a comunhão, porque isso é a igreja. Mas ao sair daqui, a gente continua sendo igreja. E é lá, todos os dias, nós precisamos anunciar e ensinar sobre esse Jesus Cristo. Quando nós que trabalhamos com texto, né? Na escola eu trabalho muito com texto com meus alunos. E eu ensino a eles a olhar as marcas de um texto. Qual é a intenção do autor a escrever esse determinado texto? E quando eu vejo em apenas um versículo, duas expressões como essa, todos os dias, e não cessavam, eu vejo que uma expressão não cessavam reforça o significado da primeira expressão todos os dias. E juntando essas duas expressões, todos os dias, e não cessavam, eu vejo uma intensidade. Eu vejo uma igreja intensa, uma igreja que quer pregar, uma igreja que quer sair para a rua, uma igreja que quer se mostrar, que quer, talvez pela iminência, né, da vinda do Cristo. Talvez você possa dizer para mim, mas é a igreja no princípio, eles estavam eufóricos, né, acabaram de receber o Espírito Santo. Mas não, a pregação deles é a mesma de hoje, né? Jesus está às portas, está vindo. A mesma pregação que eles pregavam lá, convertei-vos, senão vocês vão para o inferno, ou senão vocês não vão ser salvos. Entregue sua vida para Jesus. É a mesma pregação de hoje. Então, e hoje nós estamos mais próximos ainda da vinda de Jesus do que eles. Eles já sentiam a presença do Cristo voltando. E imagina nós agora, depois de 2021 anos, não estamos mais próximos ainda? Jesus não está mais próximo. Nós não deveríamos estar mais intensos na pregação do que eles lá no começo? Talvez com o passar do tempo, a igreja foi perdendo esse fogo, foi perdendo essa intensidade, foi perdendo essa vontade de pregar, foi perdendo essa vontade de anunciar. Foi incrementando coisas, foi acrescentando edumentárias, foi acrescentando coisas no culto, diferente daquela época em que a única intenção, convertendo, e de repente uma murmuração. No meio daquela igreja que é excelente, no meio daquela igreja que pregava todo dia, no meio daquela igreja que estava envolvida com a obra todo dia, uma murmuração faz com que a igreja pare e veja o que está acontecendo. Agora, imagina uma igreja que não prega todo dia, uma igreja que não tem compromisso com a palavra, que vem, eu falo igreja assim, em geral, né? Que vem no culto, abre a Bíblia somente na hora do culto, chega em casa, fecha essa Bíblia e põe lá na estante. Imagina essa igreja, como que ela vai enfrentar as lutas do dia a dia. Se uma igreja que estava cumprindo todos os protocolos, diante de uma murmuração, causou um transtorno ali entre os discípulos, os 12 teve que convocar a multidão de discípulos para poder resolver. Imagina eu e você nas nossas casas. Se nós não nos abastecermos da palavra, se nós não andarmos no caminho do Senhor, se acontecer alguma coisa na nossa casa, como que nós vamos cuidar disso? Como que nós vamos resolver esses problemas lá na nossa casa? Nós como pastores do nosso lar, não é? Nossa primeira igreja é a nossa casa, a nossa família. Então imagina uma família que não está dentro dos protocolos, né? Que eu falo de oração, de pregação, de anunciação do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o primeiro problema. A igreja do Senhor, aquela perfeita,
aquela que é exemplo, teve um problema. Mas o que eu aprendo também na Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4, é que a igreja, primordialmente, ela é espiritual, mas ela é feita por homens. E quando o homem está no meio, tem algum problema. Aí Paulo nos ensina, ele fala assim, nós somos homens naturais, mas as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. Aí que está a diferença de uma igreja espiritual e de uma igreja que está baseada ou fincada ou fortalecida no homem, na palavra do homem. Uma igreja que está fortalecida na palavra de Deus, ela sabe que, mesmo ela sendo carnal, a luta dela não é carnal. Então, quando vier um problema sobre nós, quando vier um problema como veio sobre essa igreja, nós vamos discernir e vamos orar. Eu ouvi uma ilustração esses dias, eu estava dirigindo, ouvindo rádio, e uma pastora comentou, estava conversando com outro pastor e falou assim, pastor, o senhor já viu o passarinho dormir no fio? Aí ele falou, já vi. E por que eles não caem? O passarinho dorme lá, tranquilo, tira o seu cochilo, e ele fica firme no fio. Vem o vento, balança o fio e ele não cai. Por que ele não cai, né? Aí ela falou, o segredo está nos tendões dos pés dele. Quando ele dobra o joelho, esse tendão ele flexiona de uma forma que nada faz com que ele abra aqueles pés. Na hora que ele dobra, o passarinho dobra o joelho para dormir, o tendão do pé é automático, ele firma no fio e não cai de jeito nenhum. Aí ela falou, essa é uma boa ilustração para a pregação, e eu vou usar essa ilustração hoje. Uma igreja de joelhos dobrados, ela é irresistível, nada vai fazer ela cair. Amém? É uma igreja que ora, como Paulo falou, as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Em outra versão diz, para destruir sofismas. O que são sofismas? O que são essas fortalezas que Paulo estava falando, estava pregando contra? Eu fui procurar no dicionário, sofisma quer dizer assim, argumento ardiloso, aparentemente correto, mas que pretende induzir ao erro, tem o objetivo de enganar, de silenciar a verdade. E se você continuar lendo o texto de 2 Coríntios 10, ali a partir do verso 4, quando Paulo fala das armas espirituais, que a gente tem que lutar com elas, ele fala que essas armas fazem com que nós argumentemos contra essas mentiras. Talvez quando eu comecei a pregar aqui hoje, e você ouviu falar sobre igreja, sobre ministérios, algumas fortalezas foram sendo criadas na sua mente, e nessa noite eu quero profetizar a palavra do Senhor para destruir essas fortalezas, para destruir esses sofismas, e que a palavra de Deus encontre repouso aí no seu coração, em nome de Jesus. Alguns sofismas como, a igreja é rica, é abastada, não precisa do meu dinheiro, então eu não vou contribuir, não vou dizimar, porque a igreja está aí, é Jesus que sustenta a igreja, então eu não vou contribuir com nada. Isso é um sofisma, isso é uma fortaleza que o inimigo cria na nossa mente, para que nós não contribuamos com a obra do Senhor. Outro sofisma é, quem tem que pregar é o pastor, ele que é pago para isso, ele que tem que evangelizar, eu não tenho que pregar nada. É outra mentira, outra fortaleza, outro sofisma, que nessa noite, em nome de Jesus, está sendo derrotado, está sendo quebrado, destruído, em nome de Jesus e pelo poder da palavra de Deus. Eu quero expor esses sofismas para que quando vier na sua mente, você venha rejeitar em nome de Jesus. Quando o pastor fala assim, eu preciso de voluntários para cuidar das crianças, eu preciso de voluntários para o diaconato, que esses sofismas, dizendo assim, eu não, que vai o outro, né? São sofismas, são fortalezas, que impedem você e eu de servir na obra de Deus. Então, que quebre esses sofismas hoje, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, eu creio no poder da palavra, eu creio que ela é poderosa para destruir esses sofismas, como Paulo falou. Apesar da igreja ser espiritual, ela enfrenta esses tipos de problemas.
murmuradores, não é? Enfrenta a falta de apoio, pessoas que não se engajam quando a igreja deveria ser engajada. E qual foi a solução? Qual que foi o problema, primeiro, dessa igreja de Atos aqui? As viúvas, segundo os gregos, eram desprezadas no ministério cotidiano. E a murmuração, pessoal, não é de toda ruim. A murmuração é boa para nos policiar, né? Muitas vezes nós estamos, como líderes de igreja, né? Nós estamos guiando a igreja, conduzindo a igreja e achamos que está tudo bem. Mas muitas vezes uma crítica, né? Uma crítica construtiva, uma palavra de um irmão dizendo, poderia ser assim, poderia ser assado. Não digo que a murmuração em si, como ela é, na natureza da murmuração é boa. Não, a murmuração é ruim. Os murmuradores não herdarão o reino. Mas eu estou falando assim de uma crítica construtiva. Muitas vezes é bom ouvir a igreja. Muitas vezes é bom reunir a assembleia, reunir o pessoal, dizer, vamos, vocês aceitam isso, vocês aceitam aquilo, como que está indo o andamento da igreja? É muito bom ouvir, porque isso vira como sinalizadores para aqueles que dirigem a igreja. E os 12 discípulos, eles viram essa reclamação dos gregos como uma verdade. Realmente, as viúvas gregas estão sendo desprezadas, então nós vamos ter que resolver esse problema. A questão é que eles não poderiam estar servindo a mesa e ao mesmo tempo pregando a palavra. É desumano, é fora de contexto. Muitas vezes nós reclamamos, né, murmuramos, dizendo, por que o pastor não me visita? O pastor nunca veio na minha casa. Muitas vezes esse pastor ele está envolvido com os trabalhos que é da mesa e que impede ele de fazer o seu trabalho que é na palavra e na oração. Muitas vezes o pastor tem que cobrar escanteio e cabecear. E ainda correr para defender lá atrás, né? Chupar cana e assoviar. Às vezes ele tem que se desdobrar. Então, antes de murmurar, antes de criticar esse pastor ou o seu pastor, você deve, então, entender o contexto. Por que o pastor não veio me visitar? Por que o pastor não veio orar? Será que ele está muito ocupado? Talvez está faltando diácono e o pastor tem que vir para poder ajudar. O pastor está faltando ministro de louvor, aí o pastor tem que vir para ministrar louvor. Então, aqui os 12, eles priorizaram a palavra e a oração. E eles disseram, então nós precisamos levantar outras pessoas. A igreja de Jesus é de Jesus, o cabeça é Cristo. Mas a igreja precisa de mim e de você para fazer a obra. Deixa eu refazer essa frase. Não que ela precisa de mim e de você. Ela vai usar homens como eu e você, independente de mim e de você. Se você não se propor a fazer, Deus vai levantar outro no seu lugar. Porque é o que eu tenho visto em 30 anos, eu acho que não vai mudar. É o Senhor Jesus sustentando a igreja. Quando um não quer fazer, Deus vai lá e levanta outro para fazer. E a igreja nunca para. Então, esses 12 discípulos, o que eles fizeram? Reuniram a multidão de discípulos, no verso 2 do capítulo 6, e eles disseram assim, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, nós não podemos fazer todas as coisas. Nós não podemos estar aqui preocupado com a palavra, com a oração, e ao mesmo tempo receber o irmão lá na porta, ou ir lá ver se tem papel no banheiro, ou fazer uma faxina no meio de semana. Não dá para fazer tudo. Nós precisamos de pessoas. E quando eu falo nós precisamos de pessoas, entenda aí o chamado de Deus na sua vida. Nós precisamos de você aqui na igreja também. A igreja, eu vejo aqui, irmãos potenciais. Eu vejo tantos potenciais aqui. Irmãos que podem fazer tantas coisas e por um motivo ou outro não fazem ou são impedidos de fazer. Nessa noite nós vamos quebrar sofismas, nessa noite nós vamos quebrar fortalezas, vamos abrir as portas. Se você quer ajudar na obra do Senhor, procure um líder da igreja, procure o pastor, procure o líder do diaconato, procure o líder das criancinhas, das aulas das criancinhas. Nós precisamos de você nessa obra. Então eles reuniram ali a multidão e falaram assim, nós não podemos fazer duas coisas. Não é que ele estava desprezando o serviço. Pelo contrário,
ele falou assim no verso 3, os discípulos, verso 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Talvez você ache que só pregar ou só cantar é importante, ou só mexer nos slides é importante, mas o serviço, nós todos fomos chamados para servir. E aqui os discípulos falavam para a multidão, dizendo, servir a mesa, o servir as viúvas, servir a cesta básica, servir o café na rua, ficar ali na porta recebendo os irmãos, ver se está faltando um papel higiênico no banheiro, dar uma limpada na pia onde está tudo cheio de água. Os discípulos falaram assim, isso é um importante negócio. A igreja é um todo. A igreja não é só abrir a porta e pregar e cantar. A igreja tem uma estrutura, a igreja precisa ser cuidada, não é mesmo? Existem aí os responsáveis pela estrutura, pela reforma, pela eletricidade, pela manutenção. Existem os responsáveis pela limpeza, existem os responsáveis pelas crianças. Hoje você está aqui ouvindo a palavra e o seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha está lá ouvindo a palavra também, porque tem pessoas que se engajaram na obra. E nós entendemos que a criança deve ser ministrada de uma maneira peculiar, diferente. Então existem pessoas específicas na igreja para isso, mas nós precisamos de mais pessoas. A igreja, para crescer, para que a igreja seja uma igreja saudável, ela precisa de que todos se envolvam nessa obra. Que você não se desvie dessa palavra, mas que você pegue a palavra para você. Muitas vezes acontece isso, o pastor está pregando e você desvia e fala, não é para mim, é para ele ali, está vendo? Você faltou hoje, a palavra foi para você. Mas você foi e não foi para você? Né? Nós não podemos desviar dessa palavra, nós temos que aceitá-la como um chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Eles entenderam que precisavam dividir o trabalho. Assim como Moisés lá, quando dirigia o povo, saindo do Egito, e ele estava sobrecarregado, e aí, então ele recebeu um conselho do seu sogro, falando assim, Moisés, levanta líderes, para cuidar de cada povo, cada departamento. Então, também assim é com o pastor, com os líderes da igreja, o líder do diaconato, o líder das crianças, precisa de pessoas para que eles possam delegar, para que eles possam colocar um grupo na sua liderança, debaixo do seu trabalho. E então a igreja vai andar de forma mais saudável. Foi isso que eles fizeram, levantaram homens para servir então essas viúvas nas mesas. Então versículo 4, depois que eles levantaram esses homens, eles falam, mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Ou seja, houve uma divisão justa. Ou seja, nós recebemos a palavra, nós recebemos o chamado, nós fomos chamados para pregar e anunciar Jesus Cristo. Agora, está vindo as pessoas, quem vai cuidar delas? Por isso que a igreja tem os dons, tem o evangelista, tem o mestre, tem o doutor, tem aquele que vai lá e ganha o pecador, traz para a igreja. Mas quem vai cuidar? O evangelista não tem aquela paciência de ensinar, de cuidar. Quem tem? É o mestre. Então, essa igreja, ela precisa de todos os membros, precisa de todos os braços para que ela possa funcionar, para que ela possa crescer e continuar dando frutos. Mas, eu chamo a atenção aqui para quem nós devemos dividir esse trabalho. Eles foram bem claros, escolham entre vocês, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque é um importante negócio. Então, o primeiro requisito de alguém que se propõe a servir a Cristo, servir na casa do Senhor como obreiro, como líder, como diácono, como ministro de louvor, é preciso ter esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de ter uma vida com o Espírito Santo. Muitas vezes
ter uma experiência só. Muita gente confunde ser cheio do Espírito Santo com uma experiência. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Você foi cheio? Talvez você foi tocado, você foi cheio naquele momento, mas é preciso continuar a caminhada. É preciso continuar na constância, não é? Aqui diz boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Ou seja, eu entendo que são pessoas que davam testemunhos. Pessoas que tinham esse relacionamento com o Espírito Santo no cotidiano, no dia a dia. Abra sua Bíblia comigo lá em Tito. A carta a Tito, que Paulo escreve ao seu discípulo. E ele dá algumas recomendações a esse discípulo, Tito, dizendo a ele como que deve ser alguém que serve na casa de Deus. Então, se você tem esse desejo de servir na casa de Deus, veja algumas recomendações que a palavra dá para os seus líderes. Tito, no capítulo 1, a partir do verso 5, a palavra do Senhor diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Ou seja, Tito era o responsável por organizar a igreja ali naquela região e estabelecer líderes. Como que seriam esses líderes? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, e nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto no admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha só que currículo. Se nós fôssemos buscar alguém com esse currículo para servir na casa do Senhor, talvez, nos nossos critérios, nós não encontraríamos ninguém. Certo dia eu estava numa ministração sobre evangelismo, aquela época em que passava-se o filme Jesus nas ruas, não é? A gente colocava um telão na praça e passava o filme Jesus, e então fazia uma pregação ali para um determinado bairro, uma determinada comunidade. E eu estava nessa formação, né, com essas pessoas. E a preletora do dia contou algumas coisas de como que deveria ser um líder. E talvez ela leu essa lista aqui, e alguém gritou lá no meio da multidão: opa, mas para ser isso aí é impossível. Aí ela falou: você não precisa ser isso tudo. Ele é em você. Percebeu a diferença? De uma pessoa. Por que lá em Atos os discípulos não leram essa lista toda? Porque eles entenderam que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela já tem todos esses requisitos. Ser irrepreensível, não ser desobediente, não ser rebelde às ordens, não é? Ser irrepreensível, não ser iracundo, né, com aquela cara de bulldog, mas você está sempre com um sorriso. Para receber alguém ali na porta, se você receber com a cara de bulldog, a pessoa vai embora, né, vai fugir. Então não pode ser iracundo, não pode ser dado ao vinho, não pode, e tem que ser o quê? Hospitaleiro, amigo do bem, moderado, temperante, não é? Porque quando surge uma situação, você consegue trazer paz, você consegue trazer temperança numa determinada situação. Então, eu não posso ser aqui irresponsável e dizer: vem ajudar a igreja, vem, nós precisamos de ajuda. Eu fiquei assim, muito triste. Por um lado, feliz porque a igreja está se movimentando, mas triste porque a igreja precisou fazer anúncio no Facebook para poder chamar pessoas para trabalhar. Olha o nível que nós chegamos. E aí, uma puxada de orelha, né, pastor? Para a igreja poder ter que fazer propaganda para você ajudar na igreja é complicado.
Então, acho que nós precisamos rever os nossos conceitos. Mas eu não posso ser irresponsável e dizer, vem, ajuda, qualquer um. Não. Para ajudar aqui, para fazer parte dessa obra, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa ter essas qualificações. Então só quando eu for perfeito? Não, se você é disposto a seguir isso, então eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir em todas essas coisas. Então nós precisamos de pessoas, sim, nós precisamos. Mas eu tenho que te alertar, a vida no ministério não é fácil. Requer responsabilidade, requer muita oração, jejum, concentração. Eu vejo isso em comparação, vou fazer uma comparação quando eu não era pai e agora eu sou pai. A gente vê ali as crianças e a gente tem que dar exemplo para elas. Assim é o líder na casa de Deus. Paulo fala para Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Seja irrepreensível. Imagina você tendo que liderar um grupo, Adriano, e aí você tem que ensinar esse grupo, você tem que discipular esse grupo, e de repente alguém aponta para você, mas Adriano, e aquilo lá? Né? É complicado. Se por um lado é pesado, queridos, por outro lado é bom, é melhor. Sabe por quê? Porque a gente fica mais atento, a gente não fica irresponsável. Em todas as áreas da nossa vida. Antes das crianças chegarem, a gente dormia muito, né? Acordava tarde, perdia todo domingo. Aí quando já havia, nossa, hora de ir para a igreja. Agora não está tempo nem para dormir, tem que levantar cedo. E aí é bom porque a gente aproveita o dia inteiro. Acorda cedo, porque eles acordam cedo, e aí você aproveita o dia inteiro. Então, quando você é líder na casa de Deus, e você tem um grupo para liderar, você tem um trabalho para fazer na casa de Deus, você se prepara mais, você busca mais, você ora mais, você lê a Bíblia mais, porque você segue a palavra e o mandamento que diz, ser exemplo dos fiéis. Líder que é líder, obreiro que é obreiro, ele está na frente e ele não se engane dizendo, ninguém está me vendo. Está vendo sim. E as pessoas olham para o líder, olham para aquele que está ali na porta, e falam assim, eu vou ser igual a ele, olha só que bênção. Então, se você se espelha em algum desses líderes, seja como ele, sirva na casa do Senhor, em nome de Jesus. Quando os discípulos falaram que precisavam ser pessoas cheias do Espírito Santo, eles estavam falando que é pessoas que viviam uma vida no Espírito. Eu te convido nessa noite para viver essa vida, para enfrentar esse chamado. Talvez o seu coração está pulsando aí. Na minha época de juventude, quando alguém falava assim, chamado, eu me sentia, é para mim. Então, jovens, Deus está te chamando para a obra do Senhor também. Eu te convido a viver uma vida melhor, não é? Uma vida em igreja, uma vida em comunhão, em koinonia, né? Uma vida em unidade, em comunidade. Muito melhor do que viver uma vida em igreja, eu te convido a viver uma vida para servir a essa igreja. Quando eles conseguiram encontrar essas pessoas, no versículo 7, eu termino aqui. Versículo 7 do capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de pessoas, o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quem sabe está faltando você aqui, para que essa igreja possa crescer na palavra, multiplicar em número de discípulos. Está faltando você. Já viu aquela frase, acho que é dos Estados Unidos, quando convoca para o exército? We need you, nós precisamos de você. Então, eu te convoco para essa guerra, para fazer parte do exército de Deus, para fazer parte dessa igreja triunfante, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Eu tenho medo, não sei o que eu vou fazer. O Senhor te capacita, o Senhor é o cabeça dessa igreja. Mas eu nunca servi a ceia, eu nunca servi a mesa, eu nunca recepcionei pessoas. O Senhor
que te chama, é o mesmo que te respalda, é o mesmo que te supre. Se Ele está te chamando aí agora, é porque Ele já tem todas as condições preparadas para você servir a Ele. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu queria chamar todos aqueles que têm algum envolvimento com o ministério, é líder ou tem algum ministério na igreja. Vem aqui na frente. Eu queria convidar você, a gente queria orar. Eu quero pedir para o pastor orar por essa liderança. E eu quero que você, igreja, conheça a sua liderança. Conheça aqueles que se dispuseram a trabalhar. Muitas vezes, né, pastor, nós somos aqui 120, 150 pessoas. Algumas pessoas vêm no culto num domingo, às vezes não vêm no outro. E talvez a gente não nos reconheça. Eu queria que vocês ficassem de frente para a igreja. Hoje é a igreja lotada para ver, né? Olha só, pessoal, esses aqui são irmãos que entregaram suas vidas a Jesus em primeiro lugar e depois entregaram o seu tempo. Hoje, acho que a maior riqueza nossa é o tempo, né? Não tenho tempo para isso, tenho tempo para aquilo. Mas eles doaram o mais precioso da vida deles, o tempo, para servir a igreja, para servir os irmãos. Então, eu queria que vocês olhassem para eles e se espelhassem nele, e você possa dizer no seu coração: eu também quero servir a igreja do Senhor, eu também quero fazer parte dessa obra. Eu vou convidar o pastor para orar, né, como autoridade, como ministro do Senhor nessa casa, orar pelos líderes e por você, que nessa noite recebeu o chamado e que futuramente estará aqui fazendo parte desse hall de servos do Senhor. Amém? Nós ainda incluímos o Nani, que é o responsável pelas transmissões da igreja. O Fernando, que é meu genro, ele é o responsável pelas transmissões da igreja lá da Presbiteriana de Botucatu, também é um líder lá. Então está aqui representando a igreja lá de Botucatu. Vamos orar. Ore pela tua vida, ore por esses irmãos, abençoe a vida deles e se disponha. Hoje, a palavra de Deus, a gente fica maravilhado, porque estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical. Essa palavra que o Samuel pregou é a mesma que nós estudamos hoje pela manhã. E onde foi falado que as pessoas não são capacitadas pela sua própria vontade. Moisés não queria libertar o povo de Deus, quando Deus falou que ele seria o libertador de Israel. Ele falou: não, eu sou gago, eu não consigo nem sequer falar direito, como é que eu vou me apresentar perante Faraó? E Deus falou: não, eu falarei por você, você vai. Deus criou outros homens e os capacitou. Na formação do tabernáculo, era necessário que fossem feitos utensílios de ouro, mas de uma forma específica que Deus havia mandado a Moisés. A pia da expiação tinha determinadas medidas, tinha que ser feita por um ourives. E Deus colocou a capacidade a um homem, eu não vou lembrar o nome agora, Bezaleel, quem lembrar o nome da Escola Bíblica Dominical, eu não lembro agora, mas esse homem foi ungido pelo Espírito Santo para que ele fizesse todas essas obras de arte, as cortinas da igreja. Ele era o responsável por tudo. E você fala: mas quem que deu essa capacidade para ele? Foi o próprio Espírito Santo. E quem vai capacitar você a ajudar na igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas você tem que se dispor, você tem que dar o primeiro passo e Deus vai te capacitar. Vamos orar por esses irmãos, e eu queria orar pela igreja como um todo. Se disponha, irmãos, não existe igreja de pastor apenas. A igreja é feita por todos os membros da igreja. Nós precisamos de todas as mãos, de todos os membros. Paulo usou o termo de um corpo, como foi falado aqui pelo Samuel. Um corpo não é formado só de um dedo, só de um olho, só de uma perna. É um organismo total. Precisa de unha, precisa de pele, precisa de sobrancelha, precisa de cílio, precisa de orelha, precisa de tudo. E você às vezes está fazendo falta da igreja. A igreja às vezes não cresce por tua causa, por minha causa, porque nós não nos expomos. Então se disponha na casa de Deus. Vamos orar. Convido você a fechar os teus olhos. Você que está nos assistindo também, ore. Coloque a tua vida diante do altar, coloque a tua vida diante do Senhor, para que Ele haja, para que Ele possa te capacitar a ajudar aqui na igreja. Senhor, nós te louvamos,
Nós te damos graças, Senhor, por cada irmão, cada irmã que aqui tem servido na tua casa. Ó Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é que tem capacitado a vida de cada um deles. Senhor, nós colocamos, Senhor, eles debaixo das tuas poderosas mãos. Espírito Santo, abençoa, capacita, unja. Manda a unção, Senhor, que vem dos altos céus sobre a vida de cada um deles. Ó Pai, dá orientação, abençoa os seus lares, abençoa as suas famílias, para que eles possam, Senhor, se disponibilizar também na tua obra com paz no seu coração, com alegria na sua alma. Ó Senhor, visita cada um deles, abençoa a tua igreja, dá o crescimento, ó Pai, dá o teu crescimento. A tua igreja é um organismo vivo e ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, e somente através da ação do teu Espírito é que isso ocorrerá. Senhor, abençoa a vida de cada irmão que aqui está, a cada um dos representantes aqui, Senhor, do ministério da igreja local. Abençoa, usa, Senhor, conforme a tua vontade, como tu usaste a Moisés, como tu usaste a Sansão para libertar o povo de Israel dos filisteus, como tu usaste a cada um, Senhor, dos teus servos do passado, como usaste a Paulo, a Pedro. Usa cada um de nós, segundo a tua graça, segundo o teu amor. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a palavra que o Samuel trouxe. Os irmãos podem ficar aqui na frente, nós já vamos encerrar o culto, mas nós queremos agradecer a Deus por ter usado o seu servo para falar conosco. Uma palavra que não veio diretamente do pastor da igreja, mas veio de um membro usado por Deus, para que ele pudesse transmitir essa palavra que é tão importante, Nós somos todos iguais perante o Senhor, nós somos servos, e servo só serve para uma coisa: servir. Se ele não serve, ele não é servo. E se você se diz servo de Deus, passe a servir a Deus, passe a servir. Procure o teu pastor, procure o teu líder, procure o líder aqui dos diáconos, procure a Ana para poder o culto infantil. Olha, eu quero me disponibilizar, eu não sei tratar muito bem de crianças, mas eu quero me colocar aqui. Me ensina, me ajuda. Coloque-se diante da obra do Senhor, e Deus fará maravilhas na tua vida. Amém? Nós queremos orar pelos pedidos de oração. Tem um pedido aqui da Ruth, ela pede para que nós oremos. Mariane, de 12 anos, para quem mais? Josineide e Marileide, restauração e libertação. O Dimas pede oração também pela família dele, pela mãe dele, pela sua empresa. A Mariana, ela pede, a filha da Giselda, pede oração pela recuperação da Gi. A Gi vai operar, a Giselda vai operar o tornozelo dia 22. Falamos com ela ainda hoje. Ela vai colocar um pino no tornozelo, e então os irmãos estejam orando para ela. Dia 22 é na próxima semana, né? Ela fará essa cirurgia, ela está em repouso absoluto, está imobilizada. Estejamos orando pela vida da Giselda, amém? Quem mais aqui nós temos? São esses aqui. O Dimas pede oração pelo Alexandre, Edivaldo, Osvaldo, pelos empresários e pela própria vida dele. Vamos então orar agora para nós despedirmos, e que você vá com essa palavra martelando o seu coração, ruminando. Sabe como que um animal que rumina, um camelo, vaca, ele ingere o alimento, e o alimento vai e volta do estômago, ele fica ruminando várias horas? Que essa palavra possa ruminar no teu coração e no meu, para que possa fazer efeito, não apenas ouvi-la, mas que nós possamos praticá-la. Aí o Senhor irá nos abençoar. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pela tua palavra, queremos te dar graças, porque ela veio de encontro às nossas necessidades. E nós te louvamos porque nós fazemos parte da tua igreja, e queremos ver a tua igreja prosperar, queremos ver a tua igreja avançar, por um motivo muito simples: porque quando todo ser humano ouvir falar que Jesus é o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E nós
ansiamos, Senhor. Nós estamos ansiosos para que o Senhor retorne. Nós precisamos que o Senhor retorne o mais breve possível. E isso só acontecerá quando todo mundo ouvir falar que Jesus é o Senhor. Por isso, usa as nossas vidas, usa essa igreja como um arauto, como aquele que leva a mensagem, aquele que leva a palavra das boas-vindas, a palavra do Evangelho, que possa ser alcançada a todas as pessoas. Nós pedimos que Tu abençoe a cada um, esses pedidos que foram colocados aqui de oração. Senhor, estenda as Tuas mãos, abençoa aqueles irmãos que estão ouvindo a palavra em casa, cura os enfermos, visita cada um deles, ó Pai, e dá-nos uma semana abençoada, uma semana, ó Senhor, onde nós possamos ver a operação do Teu mover nas nossas vidas. É o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. E com o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, desde agora para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Existem visitantes, não deixem sair sem dar uma palavra de amor e de incentivo para que eles voltem. Falem com cada um deles. Amém? Deus abençoe.